Olá, bem-vindos ao canal. Vamos hoje falar sobre a cirurgia ortognática. Geralmente os pacientes procuram pela cirurgia ortognática pela estética, né? Porque ele tem uma deformidade facial e ele se sente feio, mas na verdade ele também tem uma disfunção, né? Ele tem uma disfunção do sistema estomatognático, né? Então, uma disfunção entre mandíbula e maxila, onde ele precisa fazer uma reparação cirúrgica para reaver essa função. Então, a deformidade dentofacial pode ser aquele paciente que tem o queixo mais para dentro, que a gente chama de retrognata, o paciente que tem uma deformação óssea e assimétrica, então às vezes a face ela é voltada mais para um lado, o paciente que tem o queixo mais protuso, mais para frente, que é chamado de prognata, e o paciente que tem essa mordida mais aberta, onde ele não consegue fazer o fechamento, né, da arcada dentária e ele respira, né, o tempo todo pela boca, ele não tem o fechamento de boca. A cirurgia ortognática, então, ela visa a reestruturação, né, óssea, e aqui é feito a osteossíntese, né, deste problema que o paciente apresenta e reposicionado essa estrutura. Então, para aquele paciente prognata, ele é feito o corte de mandíbula, reposicionado e feito a osteossíntese com placa e parafuso. A mesma coisa acontece para os demais pacientes. Então, cada um destes pacientes é reajustado, né, a sua estrutura óssea e reposicionado e feito a osteossíntese com placas e parafusos. O processo cirúrgico desse paciente envolve a primeira consulta com o cirurgião, onde ele vai receber o diagnóstico e ele vai ter uma avaliação, né, da sua deformidade facial. Depois ele é encaminhado para a ortodontia, porque ele requer um preparo ortodôntico pré-cirúrgico para fazer um alinhamento dentário que auxilie durante a cirurgia. Depois quando ele está com um preparo adequado, ele então é encaminhado para o procedimento cirúrgico. E após a cirurgia, ele mantém ainda a ortodontia por um período, mas agora é para realinhamento dentário. Então, a primeira fase de ortodontia, ela é para posição cirúrgica, então adequar melhor para a posição cirúrgica, e depois ela é para correção dentária. Quando o paciente está com o preparo ortodôntico ok para cirurgia, ele então é feito a confecção do guia cirúrgico. O guia é o que vai direcionar o cirurgião à posição adequada que deve ficar a nova estrutura facial. Então, o médico vai usar o cirurgião vai usar este articulador, que é esse aqui da imagem acima, e ele vai fazer um molde da mordida atual aqui do paciente. Aí ele vai cortar esse molde e alinhar com o alinhador aonde deve ser a nova mordida, né? Como deve ser a nova estrutura facial desse paciente. Assim, ele faz o molde, que é esse transparente que vocês estão vendo aqui embaixo. E esse molde siliconado é o que vai guiar o cirurgião durante o intraoperatório. Então, é por esse aqui que ele vai posicionar a nova estrutura e fazer a osteossíntese. Esse paciente, então, que tá ok para cirurgia, ele deve fazer os exames pré-operatórios, que envolvem preparo cirúrgico para qualquer cirurgia, né? Então, bioquímica, coagulograma, avaliação clínico-cardiológica para os pacientes que têm aí, né, algum comprometimento sistêmico ou doenças de base, geralmente os ASA 2 e 3. Pode envolver também necessidade de raio-x, ECG, eco, vai depender muito do que o paciente já tem de base. Esse paciente recebe a orientação de jejum de 8 horas, apesar que algumas instituições já trabalham com um jejum mais abreviado, então que seriam 4 horas para líquidos claros e 6 horas de alimentos sólidos leves. Ele vai levar esses exames que podem ser essenciais ali, né, para o momento cirúrgico.
Ele tem um preparo, né, no hospital, quando ele chega, de banho pré-operatório, retirada de adornos, a vestimenta cirúrgica, de camisola, gorro. E assim que termina o procedimento, ele é encaminhado para a recuperação pós-anestésica. Só para a gente lembrar que muitas vezes parece que o paciente não tem uma lembrança, né, das informações, ou se ele esquece de trazer coisas, é porque 40 a 80% das informações que são fornecidas, né, pelos profissionais de saúde são esquecidas após a alta hospitalar, né? Então, ou muitas vezes essa informação é lembrada de uma forma incorreta. Durante a montagem da sala, então, a gente deve providenciar um material básico para cirurgia, um material consignado, como o APME, né, que são as placas, os parafusos. Esse paciente tem uma intubação nasal, então a gente precisa de uma sonda nasal e da pinça Magil. E o guia, ele requer desinfecção. Então, quando o cirurgião chega com o guia cirúrgico, a gente precisa recolher para fazer a desinfecção do guia de alto nível para poder ofertar isso na mesa, né? O guia não é estéreo e o guia não vem estéreo e não pode ser submetido à esterilização, né? Ele é um silicone e ele derrete no autoclave, então a gente precisa fazer a desinfecção do guia. Essas são as plaquinhas, né, de fixação, são bem pequenas, e os parafusos também. Então, esse paciente recebe anestesia, né, indução anestésica, acesso periférico. Depois a intubação nasal, então aqui acima a pinça Magil e a sonda raio oral azul. É feita, então, a laringoscopia e a intubação nasal. Depois do paciente anestesiado, também é feito o cateterismo vesical. O posicionamento cirúrgico, que é dorsal, com membros ao longo. Para proteger o cabelo do paciente, porque a cirurgia mais facial é feito um turbante com campo de tecido. E esse paciente recebe aquecimento com manta térmica e prevenção, né, medidas de prevenção de tromboembolismo com meia e massageador. Ao final do procedimento cirúrgico, quando as estruturas são reposicionadas, esse paciente tem esse novo modelo facial. Então, ele tem aqui a fratura, né, da maxila e a fixação com placa e parafuso. E ele tem a fratura da mandíbula com fixação de placa e parafuso. Então, ele tem um reposicionamento, né, das estruturas. Esse paciente pode ter algumas complicações, né? Quais são as possíveis complicações que ele pode ter? Envolvem dor, lesão nervosa, infecção, alguma falha no material de fixação, hemorragia e uma osteotomia indevida, né? Então, uma fratura indevida. No pós-operatório, quando ele vai para a recuperação anestésica, ele recebe a monitorização, né? A gente deve observar, então, a questão de via aérea, muito importante, porque eles fazem um edema generalizado de face. Uso de compressas de gelo para a gente tentar controlar, né, esse edema. Lembrando que as compressas de gelo devem ficar apenas 20 minutos e aí você retira. Porque o gelo, né, o frio é também um potencial queimador, né? Então ele faz lesão de pele. Observar sangramento oral, aspiração oral se necessário, então se esse paciente não está conseguindo ali deglutir a saliva ou ele ainda tem um resíduo de sangramento, né, e ele não consegue deglutir, a gente pode auxiliar e fazer aspiração. E a orientação do paciente, né, quanto aos sintomas, quanto o que ele vai sentir, o quanto esse edema generalizado, essa sensação de torpor, da cabeça pesada, é normal, né? Então, apesar de muitas vezes o cirurgião já ter conversado, é comum que o paciente na recuperação anestésica questione, né, por que ele tá assim, por que ele tá sentindo isso, por que ele tá com esse formigamento, com esse inchaço, às vezes com um hematoma, né? Então, isso é bem comum. Esse paciente vai para casa de uma forma precoce, então no dia seguinte ele tem alta hospitalar e aí ele deve realizar uma higiene oral rigorosa, né? Geralmente com escova de dente de cerdas bem macias e uso do enxaguante bucal. A dieta dele, então, vai ser líquida pelos primeiros 15 dias, depois ele avança para uma pastosa líquida, depois uma pastosa mais consistente, então aqui uma pastosa líquida seria tipo um iogurte.
depois uma pastosa consistência, um creme. Depois ele pode comer alimentos macios, como a batata, um frango, um frango desfiado, né? E aí, finalmente, depois de 60 dias a 90 dias, ele pode voltar a se alimentar, né, com alimentos sólidos. Ele tá liberado para tomar banho e geralmente não se tem curativos, a não ser que ele faça alguma enxertia de mento. E que aí por fora, né, toda a incisão ela é intraoral, então esse paciente não vai ter nenhum tipo de curativo na face, a não ser que ele faça esse enxerto de mento, porque o enxerto de mento é feito pelo lado externo. Ele vai precisar fazer o controle do edema, então geralmente ele continua fazendo as compressas de gelo e ele deve evitar a exposição solar. Hidratação labial, ele tem alguns exercícios faciais que ele recebe para fazer pela fono, para ajudar a trabalhar a musculatura, um novo reconhecimento facial. É possível que ele tenha dor, e aí a dor ele vai seguindo com analgesia, conforme a prescrição médica. E em relação ao padrão de sono e repouso, ele deve dormir com a cabeceira mais elevada, e isso em casa dá para fazer dormindo com 2 travesseiros. E o repouso é das atividades que exercem força, né? Então, o repouso é relativo, ele pode levantar, ele pode fazer atividades leves, mas ele não deve fazer atividade física. As principais alterações, né, no pós-operatório envolvem as implicações físicas, então o paciente sai da cirurgia com um edema facial e ele leva um tempo para regredir, com desconforto, com uma parestesia na face, ele tem uma limitação de abertura da boca, ele vai ter uma dificuldade para se alimentar no começo, e depois a limitação de abertura de boca ela deve progredindo, né, deve aumentando, e assim ele vai melhorando com o progredir do pós-operatório. Alguns pacientes têm bastante dificuldade no manuseio dos elásticos ortodônticos e alguns queixam de dor. Em relação à implicação psicológica, eles se sentem mais atrativos, diminui a ansiedade, melhora, né, o seu humor, a sua autoestima. De imediato no POI, alguns pacientes ficam um pouco deprimidos pelo inchaço, pelo desconforto, pelas limitações de dieta, mas isso acaba se revertendo depois nessa melhora de autoestima, né? Também, inicialmente, alguns ficam insociáveis, não querem sair porque ele não tem controle de saliva, ele não tá se alimentando, então não dá para comer com os amigos, mas isso acaba se revertindo depois também com a evolução do pós-operatório. Em geral, esse paciente deve retornar ao ambulatório no 3º PO, 7º e 14º PO, para avaliação com o cirurgião. Depois ele retorna ao ortodontista, e aí ele começa aquele trabalho ortodôntico pós-operatório, e ele deve voltar ali com o cirurgião com 45, 60, 90, ele vai ganhando um espaçamento maior aí, até 1 ano, vai depender do critério com o cirurgião. E aqueles pacientes que possuem apneia do sono devem realizar uma nova polissonografia depois de 3 meses. Os resultados dos pacientes, em geral, além da função, ele também, obviamente, tem uma melhor estética, né? Então, aquele paciente que tinha um sorriso gengival antes da cirurgia, ele, depois da cirurgia, tem um sorriso mais harmônico, sem a exposição, né, mais alta da gengiva. O paciente que era prognata, ele acaba, né, tendo aqui um novo alinhamento e um encaixe, né, melhor da estrutura. O retrognata, ele, né, que tinha o queixo mais para dentro, ele tem esse queixo agora mais para fora, o que deixa ele mais simétrico, e nesse alinhamento de nariz, boca e queixo. O paciente que tinha simetria, então, que ele tinha a face mais voltada para um lado, ele agora fica assimétrico, né, fica por igual. E o paciente que tinha má oclusão, aquele que tinha a mordida mais aberta, que ele não conseguia encostar os lábios, que ele não conseguia fechar as arcadas, ele agora tem uma face, né, o que a gente chama de mais simétrico, com uma mordida mais encaixada, mais dentro do padrão aqui de classe 1, que seria o normal. Sobre a cirurgia ortognática, era isso que a gente tinha para falar. Eu espero ter contribuído com vocês. Espero vocês aqui no canal. Até mais!